noite. O salário baixo, talvez o principal problema na carreira de um professor aqui no Brasil, ganha destaque no estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho. Nosso país ocupa um dos últimos lugares quando se fala de ensino básico, que paga em média R$20 mil por ano. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos mostrar que só mesmo o amor à profissão mantém esses mestres em salas de aula. E veja também outros assuntos importantes de hoje. No Dia Nacional de Controle da Obesidade, pesquisa mostra que metade da população brasileira está acima do peso. Crianças brasileiras não desgrudam do celular e especialistas alertam para mudanças de comportamento. Estados Unidos investigam se 5 mortes de jovens estariam relacionadas com o consumo de bebida energética. Mesmo com o aprofundamento da crise, a Comissão Europeia cria um novo imposto para taxar operações financeiras. No último debate das eleições americanas, o republicano Mitt Romney comete sequência de gafes. Supremo começa a definir penas dos condenados no julgamento do Mensalão. O primeiro a receber a sentença é Marcos Valério, que por enquanto soma mais de 11 anos de prisão. Logo após o Jornal da Cultura, será exibido um especial sobre o Mensalão. Participam do Jornal da Cultura desta terça-feira o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Estudo revela que salário de professor do ensino básico no Brasil está entre os mais baixos do mundo. Filho e sobrinho de professor, só o que Felipe imaginava no início de carreira era ser cientista. A vocação falou mais alto e ele acabou na sala de aula. Hoje faz parte de um seleto grupo de menos de 1% dos professores da educação básica com doutorado. Mas a especialização não significou salários mais altos para Felipe. Eu imagino que um profissional com a mesma graduação que eu tenho, que estivesse atuando numa outra área, por exemplo, um economista ou um operador de mercado, ou um engenheiro, ou um advogado, ou um médico, teria pelo menos o triplo do meu salário, né? Um levantamento feito pela Organização Internacional do Trabalho mostra que o Brasil está entre os países que pior remuneram os professores no mundo. No ranking de salários pesquisado em 73 cidades globais, São Paulo aparece na posição de número 55. Apenas 17 cidades têm um desempenho pior. Entre elas, Nairobi, no Quênia, Mumbai, na Índia, e Lima, no Peru. No Brasil, a média salarial para o professor do ensino básico é de R$ 20.400 por ano. Em países como a Suíça, o valor anual chega a R$ 210 mil. A média dos professores é menor que a renda per capita, que a média per capita do Brasil. Salário baixo está longe de ser o único problema do professor dentro da sala de aula. Ele também sofre com carga horária excessiva, falta de tempo para planejar as aulas, problemas de relacionamento com os alunos e baixa capacitação. Um salário melhor até pode fazer esse professor aguentar melhor esse quadro, mas dificilmente vai fazer os alunos aprenderem mais. Para essa educadora, uma remuneração mais alta contribuiria para atrair quadros mais qualificados para a carreira de professor. Todos os outros problemas teriam de ser atacados de uma outra forma. As duas instituições, as formadoras, que somos nós aqui na universidade, e as instituições empregadoras, precisam estar num trabalho muito articulado, coisa que muitas vezes a gente não encontra de uma forma adequada como poderia ser, e com isso melhorar as condições de trabalho dos professores. A possibilidade de trabalhar em uma escola voltada para jovens e adultos, bancada pela iniciativa privada, deu a Felipe a chance de se destacar. Ele acaba de ganhar um prêmio como educador do ano pelo trabalho na cadeira de ciências. Enquanto a remuneração mais adequada não vem, a educação no Brasil se sustenta sobre a vocação de ser professor. A desvalorização social do professor é enorme. As pessoas têm pena de quem é professor. É verdade, eu sinto pena de quem é professor. Porque quando você faz essa conta aqui de R$ 20.400 por ano, você divide, faz uma conta de padaria, vamos dizer assim, você divide por 12, dá R$ 1.700 por mês. Para a pessoa ler mais, para ouvir música, para melhorar a sua formação, para poder acompanhar esses alunos em sala de aula, trazer um repertório melhor,
possível? Claro que ninguém quer ser professor. Olha, eu já participei de vários cursos na USP de capacitação de professores de escola pública. Sabe quando eles ocorrem? No sábado ou no domingo. Porque você considerar capacitação, isso não conta na carga horária, tem que ser feita fora do período de ensino. Então você tem o pior dos cenários, um salário baixo, uma carga horária de trabalho excessiva, uma rigidez muito grande que impede a capacitação do professor e um processo que não começou hoje, começou há décadas, de desvalorização da profissão de professor. Agora, vocês acreditam que o Brasil, vocês concordam que o Brasil vai ficar patinando nessa coisa do crescimento, do país que está indo para não sei onde, fazendo, acontecendo, enquanto a gente estiver dando essas notícias aqui, que é semana sim, semana não, a gente está dando uma notícia aqui sobre a vida péssima da crescendo professora. nós não estamos, vamos crescer 1,5 esse ano. Né? Se a gente lembrar que o Jornal da Cultura disse em janeiro que o Brasil ia crescer 4%, só vai crescer 1,5%, que é menos que o crescimento demográfico. Em suma, o panorama econômico nosso é muito difícil esse ano. Mas a situação realmente do professor é difícil. É bom lembrar que também o mundo mudou. Inúmeras profissões surgiram, especialmente nos últimos 10 anos. Né? Então houve uma mudança radical, inclusive nas relações no interior das próprias empresas. As pessoas, muitos voltaram trabalho em casa, isso, o universo de trabalho se alterou radicalmente e tal. Mas a desvalorização do professor, concordo com o senhor, já é um processo dos últimos 40 anos, não é um processo de curto prazo. Agora, tem de ser lembrado, além dessa questão realmente grave, a questão do salário, é um problema de formação dos professores nos cursos de pedagogia e de licenciatura. Eu fiz licenciatura, eu fiz história, fiz licenciatura. Eu achava um horror aquilo, na minha época, ao menos. Era um desastre, todo mundo odiava o pessoal de história, inclusive a gente fazia protestos constantes contra as aulas de licenciatura. Então, há um problema também nos cursos de licenciatura e de pedagogia da formação de professores. Quer dizer, o que muitas vezes a gente só olha o universo da escola, a violência, o conflito, ou olha a questão salarial sem ver a questão da formação. Agora, que os salários são muito baixos, sim. Se a gente olhar também a questão de recursos, muitas vezes se perde muito na atividade meio e não chega no fim. Qual é o fim? É o salário, fundamentalmente, do professor. Então, há uma estrutura burocrática nas secretarias municipais, estaduais e no MEC, que é enorme, se a gente for pegar do governo federal até os municípios. Então, a gente devia... E outra coisa... ficar apostando só na vocação... não dá, né? Agora, uma ridículo. vez um professor de matemática, a gente tinha dito aqui, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, o que falta, por exemplo, é o governo federal ou estadual, os municipais, na verdade, um processo conjunto, apostar, por exemplo, formar professores de matemática. É um problema terrível, nós não temos, né? E eu tinha citado o exemplo da Índia, lá dos 100 mil e tal, né? O governo pode fazer isso, há recursos, formar 100 mil professores de física. Não tem professor de física. Não, outro dia, perto da minha casa, uma escola lá que tem surgiu um bom professor de matemática, não se fala em outra coisa. Fala assim, não, lá tem um professor de matemática, e porque o tal professor de matemática virou um acontecimento. Começa com 50 cursos de licenciatura, com 50, e termina com 8, 9. Há uma evasão enorme, matemática, física, química. Só para complementar aqui, o Marco Antônio Borges, que é médico lá do HC, ele fala assim, peça para o Saldiva comentar que até a USP o salário de um professor doutor é de R$ 3.500 por 20 horas semanais. É verdade, o médico também não tem um salário muito diferente daquilo que foi colocado para o professor. Só que o médico e o professor da USP pode ter um plano B. Ele tem uma chance de complementar. O professor não. E eu acho que eu concordo plenamente que existem várias profissões policiais. Quer dizer, o professor não está sozinho nessa história. Claro. Mas tem uma coisa que eu acho, que um dos grandes salários que a gente tem, que não vê no Elite, é o reconhecimento. E o reconhecimento foi o que foi perdido por os professores. É verdade. Bom, começar a listar aqui, a gente chora, né? Professor sendo espancado, enfim. Olha, profissões mal remuneradas e profissões de risco. No caso dos oficiais de justiça, muitos encontram um final trágico na hora de cumprir um mandado ou entregar uma intimação. Jonas é oficial da Justiça Estadual em São Paulo há 15 anos. Que tipo de risco você já correu no exercício da tua profissão? Olha, eu já tive 3 roubos de carro, tá? O roubo, a mão armada, obviamente. E já tive ameaças, já tive mandados rasgados, também tem mordida de cachorro. O trabalho dos oficiais é entregar mandados emitidos pela Justiça, como intimações e ordens de busca e apreensão, por exemplo. Uma tarefa que exige paciência, coragem e persistência.
90% dos casos a gente nunca acha na primeira vez. Nos últimos 14 anos, 24 oficiais de justiça estaduais foram mortos no exercício da profissão no Brasil. Apesar dos riscos aos quais estão expostos, os oficiais não recebem adicional de insalubridade nem de periculosidade. Os números são apenas dos oficiais de justiça estaduais, como Marcelo Ribeiro de Barros, 49 anos, que levou um tiro e escapou por pouco de ser mais um número nessa estatística. A bala se alojou perto do coração. Ele foi vítima do administrador Fernando Bufolo, que é esquizofrênico e deveria receber um mandado de interdição judicial. O oficial de justiça é o servidor concursado que ele cumpre as decisões judiciais. Então, ele representa a justiça na rua. Na Justiça Federal em São Paulo, são cumpridos diariamente de 800 a 1.000 mandados. A oficial Andréia roda todos os dias mais de 100 quilômetros. É responsável pela zona sul da capital paulista. Às vezes o GPS funciona, às vezes não, às vezes ele me manda para uma cachoeira, para represa. Então, quer dizer, é bem difícil se deslocar nessa região. Vilma tem 18 anos de profissão. Tem que ser muito firme. Como é que é a postura numa hora dessas? Muito firme, principalmente mulher, porque senão eles não levam a sério, né? Faz gracinhas, então você tem que se manter numa posição firme o tempo todo, com muita segurança. Para quem não vê com bons olhos o trabalho desses profissionais, é importante não esquecer. Ela é absolutamente necessária, principalmente no Estado democrático de direito. Olha, como disse o Vila aqui, é uma profissão que dá de cara com os problemas sociais do país, não é? E imagina os problemas de saúde que não vêm junto com isso. Olha, por coincidência, questão de uns 2 meses atrás, eu fui procurado lá na faculdade por esse pessoal que é oficial de justiça, justamente no sentido de avaliar o risco da profissão. O estresse que as pessoas estão submetidas, a carga de trabalho. De um lado, eles têm uma pressão do sistema judiciário que obriga eles a cumprirem essa função. Eles vão encontrar gente, por exemplo, vai entregar uma intimação para quem bate na mulher. Quem bate na mulher, bate em qualquer um. Então, você vai entregar para um indivíduo que tem uma doença mental grave com arsenal em casa. Uhum. E eles, não é só quem leva tiro, essa foi uma coincidência trágica, mas o índice de doença mental das pessoas e a periculosidade é desproporcional ao salário e à consideração do risco de insalubridade e periculosidade que esse pessoal tem. Quer dizer, a pessoa que está recebendo a intimação muitas vezes deve descarregar a raiva daquela intimação, daquele comunicado em cima do oficial de justiça. Você imagina, se juiz que fica num gabinete, às vezes ele é objeto de violência, você imagina esse pessoal que é o que sai para a rua e vai encontrar o problema diretamente. Quer dizer, o ideal era esse oficial de justiça talvez ir acompanhado de uma segurança, uma coisa assim? Não dá para soltar hoje na rua. Uhum. E a gente gostaria de saber, tinha falado bastante, a questão qual é o salário, e se eles têm adicional, porque você está correndo risco nessas situações apresentadas em outras, né, que é extremamente difícil, porque tudo bem, o juiz toma uma decisão com base nos autos do processo, mas quem leva esse instrumento de comunicação é justamente o oficial de justiça. Né? E muito se fala que fulano foi intimado porque o oficial de justiça levou uma grana, recebeu um dinheiro, mas... E isso de não achar o que ele citou, o entrevistado, é interessante, porque tem alguns vão fugindo mesmo, político faz isso. Né? O Fernando Collor demorou mais de 1 ano para ser intimado sobre o processo que a ex-mulher movia contra ele, porque quando ele chegava ele ia fugindo, e assim, ou o político coloca sua testemunha em Damasco, o Maluf colocou uma testemunha do seu processo em Damasco, na rua Street Socialist, sem número. Né? Você acha que alguém vai hoje entregar em Damasco uma intimação para o processo do Paulo Maluf? Essa é mais uma, só que eu queria, é mais uma das categorias que sofre risco na rua, além dos PMs, quer dizer, é mais um grupo, só que menos reconhecido, que sofre também violência. Né? Uma garota de 14 anos teve um ataque cardíaco e morreu depois de beber um energético nos Estados Unidos. Na frente da casa da adolescente, em Maryland, um memorial com fotos, bexigas e faixas. O quarto de Anaís Fourier está do jeito que a menina deixou, com os lençóis revirados.
Eu vou diariamente ao cemitério, conta a mãe, que ainda se recupera da perda. Wendy disse que a filha morreu em dezembro do ano passado, 2 dias antes do Natal. Anaís teve infarto depois de beber 2 latas do energético Monster Energy. O caso veio à tona agora, depois que a família resolveu processar a fabricante. É preciso regulamentar essas bebidas. Eles fazem isso com gelo, com band-aids, afirmou a americana. O laudo médico indicou que o ataque de Anaís foi provocado pelo excesso de cafeína, um estimulante que atua no sistema nervoso central e no coração. Cada lata de Monster Energy tem uma quantidade de cafeína equivalente a 7 vezes mais do que uma lata de Coca-Cola. Hoje, a FDA, Agência Reguladora de Produtos e Remédios nos Estados Unidos, anunciou que está investigando outras 5 mortes associadas ao consumo da bebida. A Monster é líder em vendas de energéticos nos Estados Unidos. Nas latas da bebida, há um alerta para crianças e pessoas sensíveis à cafeína não consumirem. O que seria regulamentar uma bebida como essa? O melhor é não tomar, não é? Veja, o que eles chamam de energético, na realidade, é um estimulante. Tem um pouco de glicose, tem um pouco... Mas, basicamente, você tem muita cafeína. Então, quando você está querendo ficar mais tempo acordado, ou você quer aproveitar uma balada, ou você quer aproveitar uma festa a mais, e você não quer sentir o cansaço, você usa a cafeína em excesso. E a cafeína não é uma substância desprovida de efeitos. Ela provoca um estímulo muito grande do sistema nervoso central e provoca uma liberação muito grande de adrenalina. E isso pode levar a uma arritmia cardíaca. Talvez não tenha sido infarto. Duvido que a cafeína em si leve a um infarto. Mas ela pode levar a uma arritmia cardíaca, sim. Quer dizer, o energético associado, misturado com outras coisas, ele é perigoso. Mas a pessoa pode não ter misturado com outra coisa e estar só mais agitada. Basta a fadiga. Basta a Tá. fadiga. Basta você estar tem muita gente que toma para estudar. Tem muita gente que quer aproveitar um show. E ele está correndo risco. Ele está correndo risco. Então, eu acho que vale a pena... O duro é separar o que é do energético e o que é do resto. Então, eu acho que esse estudo da FDA vai vir bem e eu acho que vai sair uma regulamentação disso. E o presidente Barack Obama foi apontado pelos eleitores como vencedor do 3º e último debate televisivo. Os temas foram política externa e economia. Romney fechou o confronto com uma coleção de gafes. Logo no início do confronto, Obama mostrou que estava afiado. O tema de abertura foi a Líbia e o atentado que matou o embaixador americano. Romney defendeu mais firmeza contra os terroristas e citou a rede Al-Qaeda como ameaça. Obama falou em caçar os responsáveis pelo ataque e foi irônico com o adversário. Agora você defende que a Al-Qaeda é uma ameaça, mas algumas semanas atrás disse que a Rússia era o maior inimigo americano. A Guerra Fria já acabou há 20 anos. No item Síria, Romney se atrapalhou com a geografia e cometeu uma gafe. A Síria é a rota do Irã para o mar. O Irã tem mais de 2.400 quilômetros de costa com saídas para o Mar Arábico, Cáspio e Golfo Pérsico. Os dois defenderam Israel contra um eventual ataque iraniano, mas Obama voltou a atacar Romney na questão militar americana. O republicano afirmou que a Marinha tem hoje menos navios do que em 1917. Obama ironizou. Bom, governador, também temos menos cavalos e baionetas. Nossas forças militares mudaram. Temos essas coisas que se chamam porta-aviões, onde pousam aviões. Temos esses navios que andam embaixo d'água, os submarinos nucleares. O assunto estourou na internet. Várias fotos de Romney com reproduções das frases de Obama foram postadas. Apesar do tema do 3º confronto ser política externa, os dois candidatos acabaram falando também de economia e desemprego. Romney defendeu o crescimento dos Estados Unidos e parcerias com a América Latina. Pesquisa realizada pela CNN apontou que 48% das pessoas deram vitória a Obama, contra 40% a favor de Romney. As eleições americanas estão programadas para o dia 6 de novembro.
Você acha que esse é o tipo de debate mais produtivo? Claro. Você imagina se tivesse no Brasil, tem um jornalista, você vê que precisa chegar a um certo nível de democracia para a gente entender isso. Tem um jornalista que ele é o mediador, os candidatos respondem as perguntas, se não respondem, é perguntado pelo jornalista, porque tem político, você pergunta uma coisa, ele responde de outra totalmente diferente. E aí há o efetivo enfrentamento. Mas por quê? Porque você tem um quadro partidário diferente, uma história democrática diferente. Não é possível fazer debate com 10, 15. Com 2 é possível. E debate em que realmente eles apresentem suas posições, mas porque é cobrado pelo mediador. Infelizmente, no Brasil, até hoje, nunca tivemos debate dessa forma. Né? Não é por falta de talentos. Não é por falta de talentos, mas é que os partidos não querem. Os jornalistas querem, os promotores, os canais de televisão desejam, mas os partidos e os candidatos se recusam a isso, porque eles sabem que vão ser colocados contra a parede. Veja a seguir, é cada vez maior o número de crianças que usa telefone celular e ainda metade da população brasileira está acima do peso.